Quero nessa noite saudar aos irmãos em Cristo Jesus com a gloriosa paz do Senhor Jesus e aos amigos com a boa noite de saudação. Quero neste momento, com esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, de falar um pouco da palavra de Deus, que em meio a tanta violência, que em meio a tanta perseguição nesse século XXI, nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos conforta, nos traz paz, nos traz alegria. Verdadeiramente, em meio às perseguições, só Jesus conforta, traz alegria, traz paz. Certa feita, Jesus conversando com os discípulos, ele disse para os discípulos: eis que vos dou a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Pois sabemos que o mundo não tem paz. Essa paz que o mundo tem verdadeiramente não é a paz como Jesus dizia para os discípulos. Uma paz interior dentro de nós, lá dentro do nosso coração. A palavra de Deus diz que a palavra é como uma espada de dois gumes. Ela é apta a discernir os pensamentos do homem. Ela é como uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, dos espíritos, das medulas. É apta a discernir o desejo do coração do homem e o pensamento. Louvado seja Deus. Possa nessa noite, neste momento, agora estar falando com alguém que está passando por um momento difícil. Mas o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que o mundo que nós estamos vivendo no século XXI, a verdade nós encontramos na Bíblia. A salvação através de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A Bíblia Sagrada, ela fala do nascimento de Jesus. O convívio que ele teve durante 3 anos a 3 anos e meio na terra, pregando bondade, paz, alegria, amor. Mas mesmo assim, muitos rejeitaram. Trazendo para o século XXI, estamos vivenciando os últimos dias nesta terra. E por isso trago nesta noite para você a palavra da verdade, que muitas vezes para nós, trazendo para os dias atuais que nós estamos vivenciando, a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade o amor de muitos esfriaria. E muitas vezes trazemos uma palavra que é verdade, e o ser humano, nós mesmos às vezes não queremos aceitar a verdade. Às vezes o ser humano ele quer permanecer na mentira, no erro, da forma que ele acha que tem que viver e ninguém tem nada com isso. Verdadeiramente isso aí é certo, pois é salvação individual. Mas Jesus Cristo, ele nos trouxe a solução para a humanidade, que é a salvação. Pois no livro de Romanos, capítulo 3 e o versículo 23, lá está escrito que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Jesus, por 3 anos e meio aproximadamente no seu ministério, Mateus capítulo 4, ele começa a pregar e anunciar, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E estamos observando atentamente os sinais acontecendo a cada dia. O evangelho do arrependimento, o evangelho de renúncia que Jesus deixou, poucos têm anunciado como ele disse para os discípulos em Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Portanto, amado amigo ouvinte, este evangelho tem sido pregado. O evangelho da verdade, o evangelho de renúncia, pois não tinha solução para a humanidade
se Jesus Cristo não viesse e morresse na cruz do Calvário. E assim então, procuramos entender que para o ser humano, para nós, não tinha oportunidade de alcançarmos a salvação pela lei. Mas a graça superabundou sobre a lei, nos dando o direito da salvação e da liberdade para encontrarmos em breve com o Senhor Jesus Cristo. Na primeira epístola do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 7, está dizendo assim, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus transforma o homem para ele ter o direito da salvação. Mateus capítulo 11, versículo 28 está dizendo assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, dias de adversidade e de perseguição, dias de guerra, rumores de guerra, terremoto em vários lugares, fome, doenças, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. Tudo está acontecendo conforme o Senhor Jesus Cristo anunciou. E está próximo a volta do Senhor Jesus. Mas este evangelho de transformação, esse evangelho de renúncia, precisamos nós entender que a renúncia significa deixar o pecado, santificar nossas vidas e buscar o Senhor a todo momento, para que possamos a qualquer momento ouvir o toque da trombeta. Um evangelho de renúncia, um evangelho que tem que deixar o pecado, a vida errônea que o homem quer viver nesta terra, apegado, agarrado nesta terra. Louvado seja Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, eis que vou para o Pai, e vos prepararei lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E você é um convidado para renunciar ao pecado, aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Pois a Bíblia Sagrada diz que todos nós vamos estar diante do Senhor naquele grande dia, diante do juízo final. Não terá como o ser humano escapar. No dia do juízo final, todos comparecerão, querendo você ouvir e entender que é verdade ou não. Você vai estar diante do Senhor naquele grande dia. Mas o arrependimento, ele só é válido enquanto nós estamos com vida. Porque ninguém, não existe ser humano nenhum que possa se arrepender depois que morre. Pois Hebreus capítulo 9, versículo 27. Diz assim o Deus soberano, que está ordenado ao homem morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Diante do Senhor naquele grande dia. Romanos, se não me falha a memória, lá no Romanos capítulo 10 e o verso 11, diz assim, que todos comparecerão diante do Senhor. Toda língua confessará diante do Senhor. Não terá escape. Como fugir diante do Senhor naquele grande dia? Jesus, ele é o meu advogado hoje, porque eu sou pecador e você também. Mas quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, como nosso único e suficiente Salvador, nós temos o direito da salvação através do perdão de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1 e 2, Jesus dá um conselho para mim e para você, dizendo assim, meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis, mas se pecares tem um advogado para com o Pai, chamado Jesus Cristo, o justo. E ainda o versículo 2 diz, e ele é a propiciação, não somente pelo meu pecado, pelos nossos pecados, mas os pecados de toda a humanidade. Fazendo uma reflexão para você nessa noite, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque
Jesus veio para perdoar todos os pecados de toda a humanidade. E essa reflexão está no Evangelho de João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Mas Jesus está pronto a perdoar o seu pecado. Enquanto há vida, há esperança. Não tem como eu e você fugir diante do Senhor. Naquele grande dia, no juízo final, estaremos com o Senhor. Possa ser que você não quer entender ou está entendendo a verdade das Escrituras, mas quer permanecer no pecado, vivendo a vida dissolutamente, como se não tivesse nada acontecendo. Assim, então, a Bíblia diz, em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, mas se ainda é que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema significa amaldiçoado, maldito, porque não existe outro evangelho. Talvez você quer ouvir uma palavra que massageie o teu ego em meio ao pecado, a vida que você está levando, mas o Senhor Jesus Cristo está pronto para perdoar todo o pecado, porque diante do Senhor naquele grande dia não terá como mentir, pois todo aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida. E no Apocalipse capítulo 20, versículo 15, lá está registrado: diante do Senhor no dia do juízo final o livro será aberto. E o Apocalipse 20, 15 diz: quando o livro for aberto, ali vai estar escrito o nome daquele ou daquela que aceitou Jesus como Salvador enquanto estava com vida aqui na terra, morreu servindo ao Senhor, alcançou a salvação. Mas aquele ou aquela que está recusando hoje, nos dias atuais, diante do Senhor naquele grande dia vai estar escrito lá: todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Meu amigo ouvinte, ainda dá tempo, ainda tem oportunidade, quanto a mim e quanto a você, para nós alcançarmos a vida eterna após a morte, pois não terá escape. Possa você fugir hoje, daqui para ali, daqui para acolá, mas diante do Senhor naquele grande dia não terá escape. Estaremos todos diante do Senhor naquele grande dia. O Senhor hoje, Ele é o nosso advogado, mas diante do juízo final Ele será o juiz para bater o martelo e dar a sua sentença. Louvado seja Deus. E você é um escolhido. Por que eu digo que você é um escolhido? Com certeza, quando Deus fez o homem lá no jardim do Éden, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas o homem mudou. O homem tem mudado a cada dia. Mas você, meu amigo, é semelhança do Deus Altíssimo, do Deus que fez o céu e a terra. A diferença é que o pecado faz a separação de Deus e do homem. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir o seu clamor, nem os seus braços encolhidos para que não possa te salvar, te libertar desse mundo de pecado que a cada dia está piorando. Mas a iniquidade do homem, o pecado do homem faz essa divisão entre o homem e Deus. Mas Deus, Ele está pronto para perdoar o seu pecado quando você, sim, tomar essa atitude, decisão dentro do teu coração. Ninguém pode te forçar para aceitar Jesus como Salvador, a não ser você mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos de maneira alguma aceitar Jesus Cristo forçado, ou seja, aceitar Jesus pelo que Ele faz por nós. Não, temos que aceitar Jesus pelo que Ele é: Rei dos reis, Senhor dos senhores, dono da nossa vida, da nossa alma. Pois Eclesiastes 12, verso 7 diz que do pó veio e para o pó retornará, mas o espírito volta para Deus. Como está seu espírito para encontrar com Deus? Aonde você quer passar a sua eternidade? Com Deus ou com o diabo? No céu ou no inferno?
Deus preparou um céu que lá a Bíblia Sagrada diz que não haverá trevas. É luz eterna, porque Cristo, Ele é a luz. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus está te esperando. Ainda há oportunidade. Ainda há solução. Mas deixa esse mundo. Deixa o pecado. Nasça de novo. Aceita Jesus Cristo como Salvador. Se conscientiza que em breve o Senhor vai voltar. Uma vez que o Senhor Jesus voltar e buscar a sua igreja, a terra vai começar um período terrível, chamado Grande Tribulação. Mas Deus tem um céu preparado para você e para a sua família. Entenda você, Deus te ama de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, por mim e por você. Aceita Jesus Cristo como Salvador, para que naquele grande dia você possa receber, diante do Senhor Jesus Cristo, esta palavra: entrai, vinde, bendito meu Pai, para o gozo do seu Senhor, que está preparado desde a consumação do século. Não queira você pode até viver sem Jesus, mas entenda você, não parta sem Jesus. A qualquer momento, nós não sabemos o dia nem a hora que nós vamos morrer, mas nós precisamos estar preparados para morrer e ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E a palavra linda que vai ser naquele grande dia para os seus servos, diante daquele grande dia do Senhor: entra para o gozo do teu Senhor que está preparado desde a consumação do século. Mas para aquele ou aquela que não quer dar crédito nessa palavra: ah, mas que palavra dura. Não. Não é a palavra dura. A palavra mais dura que vai sair da boca do Senhor Jesus, que hoje é o advogado, peleja pela sua causa. Naquele grande dia ele será o juiz. Será essa: apartai de mim vós, que praticais a iniquidade. Deus está te aguardando. Deus está te esperando para te dar a liberdade da salvação. Aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que você possa viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Mas não demore, que a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Deus te abençoe.